Olá, amados, ou melhor, hello! É isso mesmo, está iniciando a nossa aula de língua inglesa. Sou a professora Darlécia e estou com vocês a partir de agora e o tema de hoje é este, adjetivos. Olha que tema bom! Gente, adjetivos, como tema de hoje, a gente vai saber quem são essas palavrinhas, como é que ficam dentro das frases, posições de adjetivos, enfim, tá recheado. Agora, iniciando logo com o quê? Com o objetivo, é isso mesmo, que hoje é identificar os adjetivos existentes nas frases ou textos e usá-los de maneira correta, seguindo a ordem de cada um nas frases, é isso mesmo. Então, como eu falei, a gente vai saber aí, ó, como é que ficam os adjetivos, como é que fica a posição dele dentro das frases. Porque quando ele está soltinho, ótimo, mas quando eu vou criar uma frase, como é que ele fica? Ele fica antes do substantivo, depois do substantivo? Vamos ver direitinho? Bom, a partir de agora, pega teu material para fazer a tua anotação, já sabe, né? Aquela caneta, aquele lápis e o teu caderno. E simbora para o tema de hoje. Bom, começando com a perguntinha adjetivos. A gente aprende isso aí também em português, não é isso? E em inglês, os adjetivos são chamados de adjectives, isso mesmo. E aí a gente fica sempre perguntando se o adjetivo é utilizado da mesma forma, na mesma posição que na nossa língua portuguesa. E aí a gente vai ter uma pequena surpresinha, porque ele vai ter aí uma modificação de posição. É bom a gente ficar ligadinho nessa posição desse adjetivo, porque o português é diferente da língua inglesa. Então a gente precisa saber quando a gente vai utilizar esse adjetivo. E o melhor, quais são os adjetivos que a gente pode encontrar dentro de frases? Vamos lá? Como fala no inglês? Let's go! Adjetivos ou adjectives são palavras que caracterizam os substantivos. E a gente sabe que os substantivos são os seres, os animais, objetos, enfim. Agora, eles podem expressar o quê? Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, uma condição, um estado. Então, tudo isso o adjetivo pode expressar dentro de uma frase. Às vezes até uma palavra só, a gente já expressa tudo isso que a gente quer dizer em uma frase. O adjetivo é algo muito, mas muito essencial dentro do nosso dia a dia. Vamos continuando, porque adjetivo é muito bom para estudar, mas a gente precisa saber quais são esses adjetivos, principalmente na língua inglesa. Bom, os adjetivos em inglês, eles podem variar no que diz respeito ao grau. Então, preste atenção nessa variação. Quanto ao grau, que é o comparativo e o superlativo, aí eles variam. Porém, eles são invariáveis, ou seja, eles ficam com a mesma escrita quanto ao gênero e quanto ao número. Então, adjetivo não tem variação no masculino e no feminino, nem no singular e no plural. Então, fica ligadinho nesse ponto, é muito bom você anotar, principalmente essas dicas aí, que ele não varia, ele continua sendo da mesma forma, tanto na pronúncia quanto na escrita, seja no masculino, feminino, singular e plural, ok? Bom, mas agora a gente vai para exemplos, vamos saber dentro das frases, quem é esse adjetivo? Dá uma olhadinha na frase. I have a new life, ou seja, eu tenho uma vida nova. Esse new aí é o nosso adjetivo. Se a gente olhar essa frase ao pé da letra e for colocar new life, fica nova vida, porque new quer dizer novo ou nova. Se ligou nessa inversão? É isso mesmo. O adjetivo na língua inglesa, ele virá sempre antes do substantivo. Então, new life, vida nova. Se a gente for ao pé da letra, nova vida. Quando for colocar um adjetivo, que houver apenas um na tua frase, você vai sempre se ligar nisso aí. Primeiro o adjetivo, depois que é o substantivo. Olha a segunda frase. John has a new car.
new tem aí o intuito de dizer novo e car aí que é o carro. Então, preste atenção na minha primeira frase. Uma vida nova. Então, new lá em cima foi nova. Permaneceu como novo na segunda. E olha a escrita como é que é. Na terceira ele está no plural. Olha, new permaneceu também da mesma forma no plural, para dizer novos. Em português a gente tem essa variação, mas na língua inglesa o meu adjetivo não tem variação quanto masculino, feminino, singular e plural. Por isso que é bom você prestar atenção nessas 3 frases aí, ok? Bom, agora chegou a hora de falarmos sobre posição do adjetivo, ou seja, position of adjective. Falei muito isso aí, principalmente agora há pouco. Preste atenção que os adjetivos, eles geralmente aparecem antes do substantivo. Então, presta bem atenção nessa posição desse adjetivo. Se vier antes, então é o meu adjetivo. Você vai lembrar sempre. O substantivo ele vai ficar sempre depois. E o adjetivo ele vai ficar sempre antes. Vejamos. Aqui nós temos Camila and Daniel are excellent students. Preste atenção que essas duas pessoas aí, Camila e Daniel, são excelentes estudantes. Se a gente fosse falar, poderia dizer estudantes excelentes? Também, sem problema nenhum. Mas vê a posição aí, ó, a qualidade quem é que fica antes da palavrinha students, antes da palavrinha alunos, estudantes. Olha a segunda. Segundo exemplo diz assim, ó. Rafael got a new phone as a birthday gift. Ou seja, Rafael ganhou um telefone novo de presente de aniversário. Olha aí a palavrinha new, que é novo, tá? Então, permanece também da mesma forma e ela fica sempre o quê? Antes da palavrinha phone, que é o substantivo. Phone. Substantivo, new, adjetivo. Agora, vê o outro exemplo. Rafaela took nice pictures at the party. Então, nós temos aí, Rafaela tirou fotos legais na festa. Mesmo pensamento. Nice, palavrinha nice, é o adjetivo. Pictures, aí, substantivo. Então, nota que eu tenho sempre o adjetivo antes do substantivo. Se ligaram nessas dicas? Então, vamos continuar falando sobre isso aí. Vejamos. Aqui nós temos agora algumas exceções. Então, é bom a gente lembrar sempre. Toda regra, há sua exceção. E em frases com verbos de ligação, o adjetivo ele fica sempre posicionado após o substantivo. É isso mesmo. Vai ficar sempre após. Então, vejamos aí o exemplo. Caroline seems happy. Então, Caroline parece o quê? Feliz. Seems é o verbo de ligação. Por isso que o happy ficou depois. Então, quando houver um verbo de ligação, vai ficar sempre após. O adjetivo vai ficar sempre após, perdão. No segundo exemplo, John looks tired. Então, João parece cansado. Aí a gente tem também, ó, looks, que é o verbo também de ligação parecer. E o adjetivo aí cansado, tired, ficou depois. Então, havendo verbo de ligação, o meu adjetivo vai ficar sempre depois dele. Verbo de ligação na frase, adjetivo depois. Memoriza. Agora, temos aí uma tabela com os principais verbos de ligação. Já que a gente está falando sobre eles, a gente precisa saber quem são esses verbos. Então, separei aqui para vocês o to be, muito utilizado, que é o ser, o estar. To become, que é o tornar-se, ficar, virar. Também o to feel, que é sentir ou sentir-se. To get, tornar-se, ficar. Também temos to look, parecer. To sound, soar, também parecer. To seem, que também pode ser parecer. To smell, cheirar, sentir o cheiro. E to taste, provar e experimentar.
tá? Então, aqui estão alguns, claro que não são todos. Então, para que saibamos quais são os verbos de ligação, a gente precisa sempre procurar esses verbos para a gente ficar sempre ligadinho nessas formações de frases. Você pode utilizar esses que você está vendo? Sim, porém, há muito mais. Então, fica sempre atento. Bom, falou sobre verbos de ligações, agora a gente tem mais para vermos. Let's go? Vamos lá? Agora a gente tem os exemplos com esses verbos. Ó, Mary and Jessica are happy. Então, Mary e Jessica estão o quê? Felizes. Esse are aí, verbo de ligação, que é o verbo ser ou estar, que está na forma de plural, estão. Porque aí duas pessoas. Então, happy ficou sempre o quê? Depois desse verbo. O segundo, I feel so bad. Eu me sinto tão mal. Então, mesmo pensamento, verbo I feel. Depois é que ficou aí o bad, que é o adjetivo. A próxima. E we became rich. Dá uma olhadinha aí, ó. Nós ficamos ricos. Então, ricos aí também é adjetivo. Became é o verbo de ligação. Na próxima, you look great. Você parece ótimo. Então, a mesma coisa. Esse look aí é o teu verbo de ligação e o great é o adjetivo. Então, nota que todos esses exemplos nós temos sempre o adjetivo após os verbos de ligação. E para finalizar o exemplo, nós temos Your food smells so good. Então, sua comida cheira tão bem. Então, nós temos aí sempre exemplos ligadinhos com os nossos adjetivos. Amores, é aquela dica. É só você parar, analisar, buscar o verbo e saber se há um verbo de ligação, teu adjetivo vai estar sempre após. Se não há, então esse adjetivo vai ficar o quê? Antes do teu substantivo. Aí você tem que procurar quem é o substantivo da tua frase. Ok? Bom, agora temos as exceções. Vamos lá. Com relação aos pronomes indefinidos. Gente, pronomes indefinidos, observa quem são aí nos exemplos. Someone, something, nothing, somewhere. Então, essas palavrinhas que são chamadas de pronomes indefinidos, elas requerem aí uma atenção. Por quê? Os adjetivos, eles devem ser posicionados sempre após. É a mesma regrinha aí que a gente viu os verbos de ligação. Se tiver algum pronome indefinido, o teu adjetivo vai ficar sempre após esses pronomes. Então, temos aí, ó, someone e sick. Sick aí é o teu adjetivo, que representa doente, tá? Someone, alguém. No próximo exemplo, something, em evidência aí, ó, something, que quer dizer algo nesse caso, e useful foi o teu adjetivo, útil. Depois nós temos aí o nothing, tá? Nada. E depois nós temos o beautiful. Então, beautiful aí, adjetivo. Estão vendo como fica facinho? Depois, somewhere. Somewhere e em seguida temos o hot. Então, nós temos as frases. Você vai sempre analisar através das palavrinhas. Então, as palavrinhas que estão grifadas, que são chamadas de pronomes indefinidos, é o teu ponto-chave para você descobrir o que vem depois. E o que vem depois? Adjetivo. Ok? Bom, tá ficando fácil descobrir, não é? Tá vendo como é fácil? Vamos continuar porque tem mais. Agora, ordem dos adjetivos. Você precisa ficar sempre ligadinho nessa ordem. Ela é muito importante quando existe mais de um adjetivo na tua frase. Então, nós temos essa sequência e eu gostaria muito que você aí de casa anotasse a sequência, porque quando você tiver dúvida, você pode recorrer a ela. Então, vê só como é que fica. Lá no finalzinho eu tenho o nome, que é também chamado de substantivo. E aí a gente faz sempre esse de trás para frente, tá? Pegando aí o substantivo. Finalzinho aí foi o substantivo, quem vem antes dele? O propósito. Depois, quem vem antes? Se tiver aí o material, coloca o material. Religião. Depois, a origem, cor, formato, idade, tamanho e opinião.
Quando a gente vai colocar a ordem dos adjetivos, a gente precisa sempre ver de trás para frente, tá? Então, a gente vai ver de trás para frente por quê? Porque o final ali é o teu substantivo. E aí não vem aquela sempre ideia do antes do substantivo eu vou ter o meu adjetivo. Então, por isso que eu preciso saber em qual partezinha ele vai ficar. Se ele é um propósito, se é origem, se é cor. Ok, amores? Então, anota isso aí, porque vai te ajudar e muito quando você precisar dessas ordens dos adjetivos. Combinado assim? Bom, ordem dos adjetivos passado. Agora vamos continuar porque tá ficando bom, que daqui a pouco tem atividade. Bom, agora vamos ao exemplo. Observa, she lives in a fantastic big house. Dá uma olhadinha aí que nós temos fantastic e big, dois adjetivos. E em seguida, antes do ponto é que vem a palavrinha house, que quer dizer casa. Agora vê, quando a gente foi colocar essa posição de adjetivo, a gente precisou de quê? Olhar aquela sequência que nós vimos anteriormente. Por isso que eu falei que é tão interessante a gente saber a sequência. Porque veio big, que é com relação a tamanho, e fantastic. E aí a gente tem exatamente a ordem certa dos adjetivos. Que quer dizer a frase, ela mora em uma casa fantástica e grande. Então, se liga sempre quando vier mais de um adjetivo na tua frase, porque é essencial que você tenha esse olhar para saber quem vai ficar em qual posição. Quem é que vai ficar mais perto do meu substantivo. Ok, amados? Vamos continuar? Bom, agora a gente tem opposite adjectives. Os opposite adjectives, que são os adjetivos e seus opostos, são muito utilizados no nosso dia a dia e muito, mas muito essenciais para a gente saber, claro, baixo, alto. E aí, como é que a gente vai saber quem são? Observa a tabela. Temos aqui ó, o tall, que é o alto. E qual seria esse oposto? Short, que é o baixo. Big, grande. E o oposto, small, pequeno. Rich, rico. E o oposto, poor, pobre. Long, longo. Curto vem o quê? Short. Então, short é o curto. Fat, gordo. Thin, magro. Temos outro aqui que a gente precisa parar um pouquinho e observar, porque velho aí a gente tem duas vezes. Por que duas vezes? Porque a gente tem variações aí em quem ou com quem eu vou usar. Dá uma olhadinha nesse old, velho. E do lado a gente tem o new, que é o novo, que eu utilizo com coisas. Agora, o mesmo old, que é velho, quando eu vou falar sobre pessoas, eu uso agora young, para dizer que é jovem. Então, por isso que eu pedi para você parar e focar nesse old e nesses opostos. Agora, abaixo nós temos o good, que é o bom. Bad é o oposto, mal. Dirty, sujo. Clean, limpo. Nós temos o beautiful, que é o bonito, e o ugly, que é o feio. Em seguida temos wrong, que é errado. Right, certo. Cheap, barato. Expensive, caro. Então, nós temos aí todos esses adjetivos de um lado e do outro lado os seus opostos. E observa que cada um também está com a tradução, então fica mais fácil de você aí em casa saber quais são através da tradução. Ok? Fica mais fácil assim? Com certeza. Então, agora, amados, vamos continuar? Observaram bem os adjetivos e seus opostos? Então, opposite adjectives é exatamente isso, os opostos dos adjetivos. Bom, agora, quando chega esse momento, é o momento que eu quero descobrir se você aí conseguiu parar e prestar atenção na nossa aula. O tema de hoje foi o quê? Vamos voltando um pouquinho, adjetivos. Então, quando é que eu vou saber usar o meu adjetivo? Quando? Como é que eu vou saber quem são adjetivos? Primeiro, a gente precisa sempre buscar o quê? Substantivo. Então, eu preciso ir lá na minha frase e buscar o substantivo. E uma dica é observar sempre o pontinho lá final, porque na grande maioria, o teu substantivo, ele está lá no finalzinho.
E se não tiver um verbo de ligação, então quem é que vai estar ali antes do substantivo? Será o teu adjetivo. Então, na frase em que não houver verbo de ligação, você terá sempre um substantivo e antes dele o adjetivo. E na frase que houver verbo de ligação? O verbo de ligação vem antes e o adjetivo vem depois. Como é que eu vou saber quem são os verbos de ligação? Aí você precisa buscar esses verbos, ok? Porque existem vários. Não tem uma regrinha específica para dizer, eles têm a terminação X ou Y. Não, não tem. A gente precisa buscar. É igual o verbo irregular. O verbo irregular, a gente precisa saber quem são e as suas variações. A mesma coisa são os verbos aí de ligação. Eu preciso saber quem são esses verbos. Agora, tivemos também o quê? Posição de adjetivos. Observar a posição para a gente colocá-lo de maneira correta. E agora, revisando tudo isso, lembrando tudo isso, nós temos o nosso momento de sabermos se realmente a gente conseguiu compreender. Vamos saber qual a atividade de hoje? Então, se liga. Bom, primeira e segunda questão para vocês realizarem. A primeira, vocês terão que match the opposites, ou seja, relacione os opostos. Você vai olhar de um lado e colocar a letra correspondente do outro, de acordo com o oposto de cada um. Já na segunda, preste atenção com essa segunda, por quê? Ela diz, qual frase está errada de acordo com o emprego dos adjetivos? E você tem aí, da letra A até a letra D. Letra A, she is a tall kid. Letra B, the room is large and comfortable. Letra C, my neighbor is a lovely old man. E na letra D, I have a car red. Observa se está correto esse uso aí desses adjetivos. Há uma frase em que está empregado errado. Então, o adjetivo está errado aí em uma frase. Qual frase será? Será que vocês já conseguem descobrir? Dica sempre na segunda é você observar aquelas regrinhas de posição de adjetivos. Lembram da posição de adjetivos? Se você fez a anotação no momento em que eu pedi, você já vai conseguir decifrar qual é a frase que está com o emprego de adjetivo errado. Agora, voltando para a primeira a gente tem aí alguns adjetivos e nós vimos esses adjetivos agora há pouco, já no finalzinho, antes de iniciarmos a atividade, cada um com seu oposto. Tem alguns aí que até são bem próximos de nós, que a gente vê com maior, vamos dizer, com maior frequência. Não é isso? Bom, amados, vamos descobrir a primeira questão. Como é que fica essa sequência? Acho que já deu tempo de vocês colocarem, não deu? Vamos saber? Chegou a hora. Vamos verificar as respostas. Você aí pega o seu caderninho, verifica se foi isso que você anotou. Agora, vê como é que fica essa tua primeira questão. É isso mesmo. Olha a letra A, rich. O oposto está lá embaixo. Poor. Rich é o rico, poor, pobre. Já na letra B eu tenho good, bom. E o oposto será o quê? Bad. Então, observa aí tua letra B. A letra C eu tenho dirty. E o oposto, clean, dirty, sujo, clean, limpo. Observa a letra D. A letra D eu tenho thin, que é o magro. E o oposto, fat, que é o gordo. Já na letra E, expensive, que é o caro. E o oposto, cheap, barato. Letra F, tall, que é o alto. E o oposto, short, para dizer que é baixo. Cuidado para não confundir pequeno e grande com alto e baixo, tá? Tem muita gente que confunde pequeno e grande com relação à altura de pessoas. Quando a gente vai falar de altura, ó, tall, tá? Agora, segunda questão, a letra D é a correta. Car ready, não. Ready, car. Ok, amados? Bom, reflexão.
Tudo é possível quando temos o conhecimento em nossas mãos. Então, terminamos por aqui a nossa aula. Se liga, faz a tua anotação direitinho. Amados, aproveita esse momento e vai lá no canal do YouTube da TV Nova Nordeste ou através da tua TV. Preste atenção e aproveita. Bye, bye!